Olá, turma. Esse é mais um videozinho para explicação do nosso caderno de atividades. É o caderno de atividades 6 de língua portuguesa dos 8º anos. Tá? Então, como proposta, né, vocês vão lidar com um tipo de texto que a gente não trabalhou ainda, né, um gênero textual que, digamos, discute alguns pontos da realidade, né? Não vou falar muito sobre o tipo de texto, que vai acabar entregando para vocês ali no final a questão que vocês vão ter que responder, né? Enfim, o texto é muito bacana, porque ele vai trazer um resultado de uma pesquisa feita do que acontece com certos candidatos quando terminam a faculdade. Então, a ideia em si é a gente trazer essa discussão, e não é só com o objetivo de leitura e interpretação e se vocês conseguem ou não responder a atividade. Esse texto nos faz refletir sobre uma certa situação que a gente precisa mudar. Se você não tem por hábito essa questão aí de que o texto vai discutir, né? O texto vai trazer aqui algumas informações sobre algumas pessoas que terminam a faculdade e que elas passam por um certo teste para entrar em algumas empresas e que muitos reprovam nesse teste, não conseguem ser promovidos a uma vaga que tanto querem porque não tem um hábito da leitura, né? A falta de leitura faz com que as pessoas escrevam de forma errada. As pessoas que escrevem bem são aquelas pessoas que são leitoras assíduas, elas têm o hábito de ler bastante, né? Então é normal para nós, professores da língua portuguesa, sempre ouvir do aluno: professor, como eu começo a escrever uma redação? E aí a gente percebe que, na verdade, esse aluno está querendo um macete, uma forma de iniciar uma escrita e não é essa a ideia que o mundo quer de escritores e leitores, né? Então entende-se que esse aluno lê muito pouco, ele pouco conhece sua linguagem, não domina o vocabulário da sua língua e acaba pecando aí, né, na escrita também, porque uma coisa leva a outra, certo? Então, leiam com bastante atenção, né? Ele traz alguns dados importantes, refletir. Até eu paro neste momento para perguntar para você: e aí, meu amigo, em que pé está o seu hábito de leitura? Você tem lido com frequência? Você tem lido só para cumprir a tabela de fazer as atividades? Ou você ainda não encontrou aquele feeling, aquele sentimento que você tem pela leitura, ou de repente encontrar um gênero que você goste tanto, né? Porque na verdade não existe alguém que não consiga ter o gosto pela leitura, né? Porque nós não estamos falando aqui de ler apenas um tipo de texto. Nossa língua portuguesa ela tem, né, a brincadeira com a linguagem. Nós temos diversos tipos de gêneros textuais que vocês podem aí, né, se identificar, pelo menos com um, ou com vários, e desenvolver o seu hábito da leitura. Sei lá, revista em quadrinhos, romances, jornais, notícias, algum tipo, né, de veículo de leitura. Você tem que se identificar para você praticar a sua leitura, porque você já está no 8º ano e está começando a ser cobrado por esse ponto de leitura, né? E vocês vão ver o resultado aqui dessa pesquisa, aborda e trata de pessoas que terminaram a faculdade, né? Pessoas que não conseguiram emprego justamente pela falta de leitura, né? E que se eles tivessem tido a oportunidade como vocês têm agora, de parar e refletir sobre como anda a sua leitura, de repente o resultado para eles teria sido melhor, né? Eles teriam aquela vaga que eles tanto almejavam, estariam empregados, não teriam dificuldade em terminar o curso. Então leiam esse texto e vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Então ele traz aqui as informações sobre esse teste, né? O que seria o teste ortográfico. Eu tenho aqui a questão da redação, alguns dados que competem ao que foi, né, estudado nesse tipo de texto.
as justificativas, ou seja, por que dessa reprovação, por que tantas pessoas não passam nesse teste, e tem informação importante de quem realizou essa pesquisa, tá? Então, olha só, tem aqui na imagem aqui, ó, a imagenzinha de um dos testes que foi feito, né? Então você vê ali a quantidade de erros da escrita de forma errada, né? Então você vê a grafia, você vê a letra, você vê a escrita, então é complicado. Então, quanto mais a pessoa lê, maior facilidade ela encontra, mais ela conhece as palavras. Então ela não vai encontrar dificuldade nenhuma em lidar com a escrita, porque ela já está habituado com as palavras, né? A leitura proporcionou isso. Fora que a leitura proporciona uma imaginação maior, uma, uma escrita melhor, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais confiável pela sua dissuasão, né? Ou seja, pelo que ele quer convencer. Então, há muitos benefícios na leitura. E se você ainda não descobriu, se descobriu na leitura, de repente você não se descobriu com algum gênero que você gosta de ler. Então tá em tempo mudar esse hábito. Vocês estão chegando já no ensino médio, então é uma coisa que vocês vão ter que trabalhar pelo resto da vida, certo? Então aqui nós começamos com as atividades, ó. Qual é o tema discutido no texto? Lá no início do texto já é discutido e traz as informações que você precisa, né? Qual a consequência de os jovens terem pouca intimidade com as palavras segundo o texto? Consequência. Esses jovens não têm intimidade com as palavras, ou seja, eles não têm, né, o hábito de escrever. Qual é a consequência disso? O que aconteceu de ruim para eles, de faltar esse hábito da leitura e, consequentemente, prejudicar a escrita deles, né? Terceira, por que as mulheres apresentam melhor desempenho em relação aos homens? Lá no texto ele traz a informação de que as mulheres têm um índice de reprovação menor em relação aos homens. E ele traz uma informação interessante. Por que isso acontece? Então vai lá buscar no texto a informação para colocar aqui, ok? Questão 4. Impressiona o fato de os jovens na fase da universidade registrar erros graves na grafia. Essa é a fala da autoridade que está sendo ali no texto, né? Que está sendo tratada ali no texto. Por que isso acontece? Por que jovens que terminam a universidade, uma graduação, né? Terminam uma faculdade, uma graduação, escreve tão mal, né? Se ele está terminando uma faculdade, ele não deveria escrever bem? Por que isso acontece? Informação também no texto, né? O que mais reprova os candidatos no estágio? Então lá no texto também vai tratar esse ponto. Quais são os elementos que reprovam mais os candidatos no estágio? Isso aqui são todas informações recorrentes do texto. Quando você lê o texto com bastante atenção, você vai descobrir onde estão ali as respostas e a parte que é discutida no texto, tá? Sexta questão. Quais são as soluções apresentadas por Sperduti, coordenador, recrutamento e seleção do NUB, né, Núcleo Brasileiro de Estágios? Quais são as soluções? Ou seja, ele tem um problema ali, que é um número alto de pessoas reprovando no teste ali para conseguir um estágio, certo? Qual a solução que ele apresenta para diminuir ou, né, resolver essa situação que ele colocou, esse problema que ele descobriu? Ele propõe soluções ali. Então você vai achar no texto e colocar aqui também, certo? Ó, questão 7. Quem concorre a uma vaga de estágio precisa ficar atento ao conhecimento e domínio da língua portuguesa, pois os testes ortográficos e as redações são os que mais reprovam, né? O vocábulo destacado, esse pois aqui, ó, estabelece em relação ao período anterior uma ideia de conclusão, né? Ele está concluindo uma ideia que foi colocada anteriormente, uma ideia de oposição, ou seja, esse pois está contrariando uma informação que já foi dada no texto. É uma explicação, ou seja, ele explica uma informação que foi dada anteriormente. Alternância quer dizer troca, né? Ele apresenta uma troca de sentido em relação ao que foi citado anteriormente, ou ele apresenta um modo, ou seja, como aconteceu a informação anteriormente.
essa questão 7 múltipla escolha, tá? O estudo realizado durante o ano de 2012, com 7.219 estudantes, revela que 2.081 candidatos, ou seja, 28,8%, não tiveram êxito no teste ortográfico e foram eliminados. A palavra destacada, essa palavra êxito, poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por. O que significa êxito? Ah, eu não sei o que significa êxito. Então tá. Duas formas. Se você tiver acesso à internet, procure o significado dela. Ou se você tiver dicionário, procure o significado dela. Depois você vai pegar cada uma dessas palavras aqui da alternativa da 8. Vai fazer essa pesquisa também de quais são os seus significados. Fracasso, insucesso, malogro, falha e auspiciosidade, você vai me dizer qual dessas palavras tem o mesmo sentido. Ou seja, é sinônimo da palavra êxito, que tem a mesma relação, que tem um sentido parecido ou igual, tá? Então, qual dessas alternativas está de acordo com o sentido da palavra êxito, ok? 9. Não tiveram êxito no teste ortográfico e foram eliminados. O conectivo destacado, né? Então vou ter que depois consertar isso lá no caderno, tá aqui o E, ó. O conectivo destacado estabelece uma relação de sentido com a oração anterior de. Então eu tenho aqui, ó, essa oração: não tiveram êxito no teste ortográfico, foram eliminados, certo? Essa oração em relação a esta, né? Que tipo de relação ela tem com a oração anterior? Uma relação de oposição, ou seja, essa segunda oração está contrariando a primeira. Ela apresenta uma relação de explicação, ou seja, a segunda oração está explicando a primeira. Uma relação de adição. O que é adição? De adicionar. A segunda oração está adicionando uma informação a mais em relação à primeira. Ou ela estabelece uma relação de conclusão, ou seja, ela está concluindo uma ideia que foi apresentada na primeira. Ou uma relação de alternância, troca, ou seja, ela está trocando um fato, um sentido em relação à primeira. Qual é o sentido desse E, né, que ele estabelece entre a segunda e a primeira oração, ok? Segue aqui a 10, ó. Mesma questão. Vai ler lá ali, ó. Parecida, né? Os candidatos têm de 40 a 50 minutos para fazer a redação. Dá tempo de fazer e revisar. Ou seja, revisar quer dizer investigar se não tem erros ali na sua redação. Mas muitos terminam em 15 minutos. A conjunção sublinhada transmite a ideia de esse mas que está grifado aqui, ó, né? Uma ideia de adição, ou seja, esse mas está adicionando uma informação anterior, de adversidade. Então vamos lá. A adversidade, ela apareceu agora, mas ela significa a mesma coisa que oposição. Ou seja, esse mas, ele apresenta uma oposição em relação à primeira oração, ela apresenta uma ideia contrária à primeira oração, ela apresenta uma explicação, né, do que foi citado antes, ou ela apresenta uma conclusão, ou seja, um desfecho de uma ideia, um encerramento de uma ideia que foi citada anteriormente, né? Como se essa oração aqui, ela concluísse a ideia da primeira oração, desta oração aqui, tá? Então, qual dessas alternativas vai ser a sua resposta, ok? Tem a alternância também como a alternativa E, que apresenta uma troca, né? Por exemplo, eu vou falar de alternância porque talvez não tenha ficado muito claro. Ora as crianças brincam no pátio, ora as crianças brincam na varanda. Então existe uma troca ali de comportamento das crianças, né? Então isso é alternância, quando se alterna, quando se troca, tá? 11ª questão. Mesmo tipo de relação, troca-se a conjunção e talvez a resposta também, né? Então que tem aqui, ó, 11ª questão. Por outro lado, outros estão ali por causa da empresa, porque tem vontade de seguir carreira nela e isso conta bastante. Esse porquê que está grifado aqui, ó,
tá? Ele sugere a ideia de que oposição, ou seja, está contrariando a ideia da primeira. Ele está explicando a relação à ideia da primeira, né? Oração, sempre a relação da segunda com a primeira oração. Uma ideia de conclusão, ou seja, desfecho de ideia, como tivesse apresentando um encerramento de ideia. Será que isso está fazendo? É isso que está fazendo a conjunção porquê. A ideia de alternância, que eu acabei de citar sobre troca. Será que está fazendo uma troca, uma alternância de sentido? Uma adição, está adicionando uma informação a mais em relação à primeira. O que você acha que está acontecendo de relação da segunda com a primeira oração que este porquê mantém, né? Por último, é o tipo de texto que você acabou de ler. Qual é o tipo de texto? Qual é o gênero do texto que você acabou de ler? Aí tem a explicação para quem não lembra os tipos de texto: narração, reportagem, poesia ou dissertação. Tá aqui a explicação de cada um desse gênero. Você vai me dizer qual que se identifica com o texto que você leu lá e marcar o seu X para me dizer qual é a resposta correta, ok? Então vamos lá, pessoal, ó, algumas informações importantes aqui no caderno, tá? Que eu tenho percebido algumas coisas ali que tem acontecido de erro de vocês pensarem na elaboração da sua atividade na hora de responder, tá? Primeiro, responde todas essas questões no seu caderno de atividades. Ah, professor, mas eu não imprimi meu caderno de atividades. Tudo bem. Então o que você faz? Pega o seu caderno de língua portuguesa, enumere o seu caderno e coloque as respostas dessa atividade, tá? Você faz um rascunho, vê se está tudo escrito de forma correta. Olha o assunto que a gente está tratando aqui, né? Responde questão por questão. Terminou? Beleza. Agora eu vou lá no Google Forms, no formulário de língua portuguesa dos 8º anos e vou digitar. Você vai digitar todas as respostas que você tem ali, que você colocou ali como gabarito do seu questionário, tá? Entra lá no formulário, se identifique, nome completo, data e sua série, e depois comece a digitar as respostas, tá? O formulário está igualzinho ao caderno de questões impresso. Então, se você responder aqui o caderno impresso, é a mesma coisa que vai estar lá, tá? É só digitar suas respostas, ok? Procure fazer no prazo, pessoal, tá? Procure corresponder o prazo corretinho. Não deixe, faça um cronograma. Tal semana eu resolvo 2 ou 3 matérias, na outra semana mais 2 ou 3. E no finalzinho eu sento só para digitar os formulários, as respostas para entregar para os professores, tá? Nós estamos tendo muito problema com alunos que não estão cumprindo com o prazo de responder esse questionário e acaba respondendo muito tempo depois de encerrado o recebimento deste caderno e acaba complicando a situação da correção do caderno quando a gente faz ali naquele prazo logo depois do término do caderno, do término de período de responder esse caderno, tá? Qualquer dúvida você pode me chamar aí pelo bate-papo da escola, da página da escola. Você pode me chamar no Google Sala de Aula se você estiver lá, tá? Pode me procurar de qualquer forma que eu estou ali para atendê-los, ok, pessoal? Eu digo eu, professor Gil, mas também qualquer outro professor Adriano, professor Marcílio, que está substituindo a professora Valéria, ok? Qualquer dificuldade aí, você pode nos procurar que nós vamos estar em pronto atendimento para sanar suas dúvidas, ok? Beleza? Valeu, pessoal!